Começando mais um episódio do Wiki Metal, o episódio 331, um marco pra gente, né? O episódio passado foi super bombado, era o do lançamento do Senjutsu do Iron Maiden, e teve uma audiência fenomenal, assim, batendo recordes e tal. E a gente veio agora no 331 para falar de um outro tema bem diferente, bem importante, né? A gente espera que o podcast, além de trazer informação, um pouco de bom humor, como a gente sempre tenta, que também seja um pouco de um serviço, né? A gente sabe como isso ainda é um tabu para ser falado, esse tema, né, de saúde mental. A gente sabe que tem pessoas que se sentem sozinhas, que acham que isso só está acontecendo com elas, e o principal objetivo da gente estar abordando esse tema com o viés do rock, do heavy metal, de como isso acontece, ou aconteceu e segue acontecendo dentro do nosso meio, tem um pouco desse objetivo, das pessoas sentirem que elas não estão sozinhas, né? Então, para me ajudar nesse papo, hoje teremos aqui com a gente a Dude. Oi, Dude, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Muito animada para esse podcast, né? Um assunto tão importante, tão presente na nossa vida. E como o Dani falou, a nossa comunidade do metal precisa muito falar sobre isso. Então, bora lá. Bora lá, junto com a Nina, né? Nossa fada das redes sociais, cuida de todas as redes do metal. Bem-vinda, Nina, tudo bem? Tudo, e vocês? É super delicado esse assunto, mas é um assunto que deve ser falado com certeza, ainda mais desse mundo do heavy metal. Boa. E para completar o nosso time hoje, temos ela, não vou fazer toda aquela introdução, né? Quebradora das correntes e tal, apresentadora do Wiki Metal e do Mad Sound, Gabriela Marchetti. Oi, Gabi. Olá, saudades da minha introdução. Eu tô bem, acho muito legal a gente estar falando sobre esse tema no dia de hoje, especialmente, né, que nem repetindo tudo que vocês já falaram no rock e no metal, porque eu acho que é um tema muito recorrente, diria até que mais recorrente do que em outros gêneros musicais, então a gente não podia deixar de falar sobre saúde mental, sobre Setembro Amarelo, e vamos tentar conversar sobre isso, trazer um pouco mais de luz pro assunto e o que a gente puder, né, trazer mais consciência também. Legal. A Nina falou, a Gabi também comentou esse lance de falar do tema, né? É um tabu esse assunto, né? Tem muita gente que não se sente culpado ou com vergonha de ter uma doença qualquer. A pessoa tem mesmo doenças graves, tipo um câncer, ou doenças mais simples, a pessoa comenta, tô com um resfriado, tô com qualquer coisa, não tem problema de falar disso. Mas doença mental não, né? A pessoa se sente culpada, a pessoa se sente com vergonha, a pessoa se sente como se ela tivesse poder, né, de controlar isso sozinha, né? Como se você não fosse, é que nem falar assim, você tá com câncer, cure-se. Como assim? É uma doença, né? Então ela tem que se tratar, tem remédio, tem acompanhamento, tem um monte de coisas. E a gente está trazendo o tema para ele ser debatido um pouco para tentar normalizar um pouco o tema, que ele fique mais comum, que ele fique mais presente dentro do nosso dia a dia. E tem muitas causas, né? A gente não preparou muito um roteiro, né, para a gente ir seguindo como normalmente a gente faz, né? Tipo, vamos falar isso, vamos falar aquilo. Então vai ser meio que um grande bate-papo. Então as meninas podem ir falando. Eu vou começar com um assunto e depois a gente vai trilhando por outros, né? A gente ouviu aí, na introdução do nosso episódio, uma música que eu amo, né? Que eu acho que é uma das músicas mais legais de um disco do Megadeth, que ele não é assim tão venerado, embora eu ache um dos melhores discos do Megadeth. A música é Family Tree, que fala sobre abuso dentro da família, abuso de crianças, abuso sexual, um tema que veio muito à tona aqui no nosso portal, quando o Corey Taylor ele revelou ter sido estuprado quando era criança, e um dos assuntos, né, um dos motivadores de tantas pessoas terem depois problemas de depressão, problemas de síndrome do pânico, um monte de problemas de burnout quando está trabalhando, tem um monte de coisas que advém disso, e eu coloquei essa música de abertura um pouco para representar. Eu gosto muito da música e acho importante o tema em si, e muitas iniciativas nesse sentido sobre abuso infantil, né? Tinha uma organização de motoqueiros, né, que chamava BACA, que é Bikers Against Child Abuse, que eram motoqueiros, né, contra o abuso de crianças, e que era para arrecadar fundos para combater isso. E teve na Finlândia um show beneficente muito bacana, foi organizado, se não me engano, pelo Timo Kotipelto, do Stratovarius, que chamava Rock Against Child Abuse.
Então, várias iniciativas do rock, do heavy metal, tentando trazer o tema, discutir o tema, gerar, como os americanos falam, awareness, né? As pessoas saberem que isso existe, as pessoas se identificarem, saberem que tem mais gente que sofre disso. E eu comecei por aí, né? Sei que o Corey Taylor, acho que o Jonathan Davis do Korn também, tem muita gente que sofreu esse tipo de abuso, que é realmente um crime, né? Um absurdo. Com certeza, Dani. E você comentou do Jonathan Davis, inclusive tem uma música que ele fala muito especificamente do abuso que ele sofreu quando ele era criança, que chama Daddy, que, se não me engano, tá no primeiro disco deles. Mas é uma coisa que tem que ser falada realmente, porque muitas pessoas omitem, como se não fosse uma doença como qualquer outra. E aí, isso acontece muito no mundo da música e com os artistas, porque as pessoas pensam, esse cara ou essa mulher tem tudo, eles são rockstars, só que as pessoas esquecem que, por exemplo, a pessoa tá lá se apresentando para milhões de pessoas e aí depois volta para um quarto de hotel e tem que lidar com a sua própria mente e seus próprios pensamentos, que muitas vezes... infelizmente, com alguns abusos que podem ter sofrido em decorrer da vida, não são os melhores pensamentos para você ficar sozinho. Então, assim, uma coisa muito importante para se ressaltar é que fama e dinheiro não tem nada a ver com você estar bem mentalmente. Então... realmente é um tema que a gente tem que falar e falar cada vez mais para as pessoas normalizarem isso e se conscientizarem que sempre terapia é muito bem-vinda. Ir ao psicólogo, ao psiquiatra, não é uma coisa, não deveria ser uma coisa tabu, né? Eu mesma faço acompanhamento psicológico, psiquiátrico, então, assim... é uma coisa que eu mesmo demorei para falar, e eu acho que muita gente, principalmente da nossa geração, que nasceu ali nos anos 90 e tal, a gente tem várias pessoas que sofrem disso e que não falam disso. Então, assim... normalizem, por favor, falar sobre depressão, síndrome do pânico, ansiedade, porque são doenças como qualquer outras que têm que ser tratadas e faladas. Gostei muito da nossa geração, né? De eu estar incluindo a nossa geração. Fala, Gabi, fala. Ai, todo episódio tem um comentário assim, acho lindo. Sim. Eu acho importante lembrar também que quando a gente fala de saúde mental, não necessariamente esses episódios de depressão ou de algum transtorno ou de ansiedade, eles estão relacionados a algum tipo de trauma físico ou sexual. Esses são traumas extremos, né? Que infelizmente a gente tem uma lista muito grande dentro do mundo da música. Infelizmente mesmo, o Dani mencionou o Corey, mencionou o Jonathan, e a gente também tem o Chester Bennington. Eu acho que a gente estava comentando talvez possivelmente até o Axl Rose. Então, assim, esse é um trauma extremo, é um trauma violento, mas eu acho que rola um grande estigma, especialmente nas gerações anteriores, de que, assim, se eu não apanhei do meu pai ou se eu não sofri algum tipo de abuso quando eu era criança, eu não tenho trauma, eu não preciso fazer terapia, sabe? Tipo, eu não preciso ir no psicólogo, eu não preciso fazer um acompanhamento psiquiátrico, eu não tenho depressão, eu não tenho nenhum tipo de transtorno, e isso não é verdade. Alguns desses transtornos, eles não são necessariamente advindos de trauma. O trauma, ele pode ser uma catarse, pode ser tipo um gatilho para você descobrir que você tem aquilo, ou para você desenvolver algumas coisas como síndrome de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, mas não necessariamente você precisa de um evento catártico para ser diagnosticado com algo assim. Às vezes podem ser vários eventos ao longo da sua vida, podem ser padrões de comportamento que você não reconhece, então é por isso que é muito importante buscar ajuda, mesmo quando você talvez nem saiba que você precisa de ajuda. Sabe, tipo, às vezes eu tenho muitas amigas que elas tinham pensamentos invasivos, e elas descobriram na terapia que isso não era normal. Porque pra elas, tipo assim, elas ficavam assim, como assim? As pessoas não pensam em morrer o tempo inteiro.
E aí eu perguntei pra ela, eu falei, como assim você pensa em morrer o tempo inteiro, sabe? Mas são coisas que, se você não tem uma perspectiva de fora, você não sabe, você simplesmente não sabe que o que você tá pensando, teoricamente, não é saudável, né? Tipo, não é uma coisa que você deveria estar pensando. A Dudy indicou, pra gente se preparar um pouco pro tema, pra gente ler um pouco, ela indicou um site muito legal, é de uma ONG, né, que chama overthebridge.org. Over the bridge, né, por cima da ponte, né, em cima da ponte, que é uma organização que não tem fins lucrativos, e é especializada, não é especializada, mas ela foca bastante nessa parte de música, e eles falam isso um pouco que a Gabi estava falando, que tem 72% dos músicos, eles já tiveram incidentes de ansiedade, de síndrome de pânico, quase 70% dos músicos já tiveram depressão, incidentes de depressão, e a taxa de tentativa de suicídio é 2 vezes maior no meio da música, né? Então, muito do que vocês estavam falando, a Nina comentou sobre isso, né? Pô, o cara tem tudo, o cara é famoso, o cara tem grana, viaja o mundo inteiro, um monte de idolatria, né? E todas essas coisas, elas são difíceis de lidar também, né? Porque é fácil para quem não tem achar que aquilo lá é um mar de rosas, o gramado do vizinho sempre é verde, sempre é perfeito. Quando você chega lá é que você vê os buracos que tem e os problemas que tem, e mesmo quem não é famoso, quem é famoso, tem um monte de gente que tem um monte de problema. Mas, Dudy, fala um pouquinho, você indicou esse site, e eu sei que você tem um domínio bem legal sobre o tema aqui. Eu fiquei bem chocada, assim, com esses números, e eu fiquei um pouco decepcionada também, porque eu não encontrei muitas pesquisas aqui no Brasil sobre os músicos aqui no Brasil. A gente sabe que quando a gente fala de saúde mental, é uma temática interdisciplinar, né? A gente começou falando de abuso, a gente tem que falar de uma série de questões que estão incorretas na sociedade para poder finalmente começar a criar um ambiente no qual a saúde mental não é mais um tabu, não é mais uma problemática, não é mais culpa das pessoas que têm essas questões. Eu achei também um dado muito interessante, que no Reino Unido foi feita uma pesquisa ano passado para verificar a saúde mental de músicos, e por causa da quarentena, da pandemia, do fechamento, 9 em cada 10 músicos relataram piora na saúde mental nesse período. Então você vê que isso perpassa uma série de questões. A gente precisa falar sobre apoio à cena independente. Se a gente ama tanto a música, a gente precisa falar e aí falando de rock e metal, mas do mundo em geral, né? A gente precisa falar de ser uma comunidade mais inclusiva para mulheres, para pessoas negras, para LGBTs. A gente precisa pensar que essa questão tem muito que o coletivo pode fazer para ajudar, para não piorar as pessoas que estão lidando com algum transtorno mental, né? A temática do Setembro Amarelo e tudo mais é muito importante para mim, porque assim, como eu sei, várias pessoas, eu acho, que estão nos ouvindo agora, eu já passei por depressão, eu tenho ansiedade, e a música, gente, quando a gente fala de música, eu tenho certeza que independentemente do estilo que as pessoas falam, é constatado pela experiência que a música tem o poder de mudar completamente a nossa realidade quando a gente escuta determinadas músicas. Então, eu mesma, quando eu tava com depressão, eu lembro que eu sentia muitas dores no corpo. E às vezes eu começava a escutar música e fazia mais efeito do que os remédios que eu tomava, porque a música realmente te leva a outro lugar. E essa instituição que o que o Dani comentou, Over the Bridge, ela fala justamente isso, que se nós influenciarmos os influenciadores, ou seja, se nós tratarmos a saúde mental de quem tem o poder de levar tanta felicidade para tantas pessoas, a gente vai estar fazendo diferença, assim, para muita gente. Então, todos nós sabemos o poder que a música teve, como a música foi nossa única companheira em momentos que todos pareciam ter virado as costas pra gente. Então, a gente precisa realmente começar a se envolver para a construção de um lugar mais legal para todo mundo ficar junto, né? É interessante ter falado isso, porque eu tava pesquisando, né, antes da gente vir aqui conversar, e eu encontrei um site, eu não sei a procedência do site, tá? Por isso que eu nem ia mencionar ele, mas era uma pesquisa, assim, que as pessoas estavam falando que o gênero
que aparentemente tem mais pessoas que dizem que são ajudados dentro da música é o heavy metal. E eu acho isso interessante porque, assim, às vezes a gente até entrou num debate antes de começar a falar aqui sobre quais músicas a gente mencionaria, porque a gente não queria falar de músicas que tratassem o tema de forma muito sensível, porque às vezes a gente fica preocupado com, tipo, a pessoa já tá fragilizada mentalmente. Se ela ouvir alguém falando sobre um tema tão forte como, sei lá, tipo, abuso, ou então depressão, ou ansiedade, ou algum transtorno, será que ela não vai ficar pior? Mas eu acho que, aparentemente, para um número seleto de pessoas, existe exatamente um movimento oposto, que é o movimento de que na música você encontra uma força para expressar um sentimento que às vezes você não sabe expressar na vida real. Falando assim por minha conta, quando eu era bem nova, eu descobri, tipo, no metal, e eu era muito fã de Linkin Park, por exemplo, que é uma das maiores bandas, assim, em questão de falar sobre saúde mental, porque desde a primeira música do Linkin Park eles estão falando sobre isso, até as últimas também. E eu lembro que quando eu era criança eu sentia muito isso, do tipo assim, se eu tô brava, se eu tô frustrada, eu não quero ouvir uma música que me acalme, eu preciso ouvir uma música que alguém esteja gritando, tipo, no meu ouvido, pra eu sentir que eu estou extravasando isso de alguma forma. E eu acho que o heavy metal, o metal, o rock, o hard rock, enfim, é um espaço muito seguro pra isso. Porque você ouve aquilo, não porque você está pensando coisas, ou porque você está cogitando fazer o que essas pessoas estão falando, mas sim porque você está criando um ambiente onde você consegue extravasar seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, através de outras pessoas. E eu acho isso muito interessante, é uma experiência muito catártica, e eu acho que muito terapêutica também, a seu próprio modo, né? Lógico que não substitui uma terapia de fato. Porque na terapia você vai dissecar por que você se sente assim, de onde que isso veio, de novo. Nem sempre é de um tipo de trauma que você sabe que você tem, que você lembra que você tem. Seguindo um pouco o que a Lari estava falando sobre a música tem esse poder de meio que reviver a gente de certa forma, eu acho que tem uma coisa muito de identificação, justamente porque através dela você consegue falar coisas, você consegue expressar coisas que talvez você não conseguiria expressar de outra forma. Então, na minha experiência pessoal, quando eu tava muito depressiva e eu tava realmente num momento da minha vida que eu achava que era o fim do túnel, que não tinha luz no fim do túnel, os shows me salvaram muito, porque a energia dos shows me trazia uma energia que eu pensava, tá, então a gente temos uma luz no fim do túnel, então a música pode trazer outros pensamentos que não sejam os pensamentos mais darks, vamos dizer assim, né? Que show, Nina, que você lembra, assim, que deu essa sensação em você, assim, de primeira? Um que me marcou muito, não só porque eu sou da geração que ouviu Linkin Park muito cedo, mas eu fui no último show do Chester, ainda vivo, no Maximus, e esse show me marcou extremamente, primeiro porque ele cantou as músicas de uma forma que ele estava muito emocionado, E eu relembrei de várias coisas da minha vida. Então, foi realmente um momento que eu senti que eu não estava sozinha. E eu já estava um pouco melhor da depressão, enfim. Foi em 2017, o meu pior ano foi 2016, que aí foi um ano que eu fui no Rolling Stones, eu fui no Iron Maiden, eu fui no Black Sabbath. Então, assim, todos esses shows também me ajudaram muito nesse meio processo de sair um pouco do estado depressivo muito... fim do túnel, vamos dizer, não vê luz no fim do túnel. Mas eu queria comentar uma coisa aqui, que algumas... que assim, as viúvas, né, do Chris Cornell e do Chester Bennington, que ambos morreram em 2017, e eles eram muito próximos também, então eu sempre falo que
teve super uma relação entre essas duas mortes, né? A Talinda Bagnington, ela costuma falar muito sobre saúde mental e costuma falar muito sobre como a gente pode ajudar as pessoas e criar essa rede de apoio que a Lari estava falando. E a Lily Cornell, que é a filha do Chris Cornell, no começo da quarentena começou a fazer várias lives com outras personalidades da música. Ela fez com Ed Vader, falando sobre o assunto também. E aqui no Brasil também a gente tem o Centro de Valorização à Vida, que você pode ligar 24 horas, todos os dias da semana, se você precisar de ajuda. Então, o número é 188. E é muito importante que, se você estiver precisando de ajuda, ligue para o Centro de Valorização da Vida. Legal. O meu WhatsApp não para de bombar, né? Porque eu abri o episódio com o Megadeth, e quando eu toco o Megadeth, eu tenho que tocar o Metallica, senão o pessoal me mata aqui, né? E então. Eu tô brincando, né? Mas era só pra falar que. Que nem a Gabi comentou, que às vezes não tem um evento assim catártico, né, que leva as pessoas para uma depressão, para uma ansiedade, e às vezes esse evento, que nem ela falou, pode ser um pouquinho ao longo vários eventos, inúmeros eventos ao longo da vida, e nesse sentido o abuso, né, abuso de drogas, abuso de álcool também, ele é uma coisa assim que não é um episódio, uma vez que acontece, mas a pessoa que tem um problema com drogas, tem um problema com álcool, tal, também é um dos jeitos, né, da pessoa cair num desses problemas mentais, que a batalha é dura, é difícil e tal, e o James Hetfield é um exemplo disso, de estar batalhando, já foi bastante aberto sobre o tema, já falou sobre isso. Quando ele veio em 2013 para o Rock in Rio, que a gente teve a oportunidade de entrevistar o Metallica no backstage do Rock in Rio, a gente ficou ali naquele backstage com eles, tipo umas, sei lá, 2 horas, porque a gente tinha 15 minutos com cada um, mas a gente podia ficar vendo as entrevistas dos outros, né? Então, eu, o Nando e o Rafa, a gente ficou lá babando, assim, vendo quanto mais tempo poder ficar perto dos caras do Metallica, melhor. E em várias entrevistas ele fala, eu vi o James falando sobre isso, eu vi gente oferecendo, você já tomou, você tá no Brasil, você já tomou caipirinha? Ele fala assim, eu não bebo. Então, várias vezes sobre esse tema. E ele escreveu muitas músicas sobre isso, né? A que me vem à cabeça é Frantic, também, que fala um pouco sobre o seu estilo de vida. Você morre, né, do jeito que você vive, e ele fala, no refrão fala do tic-tic-tac, tipo, o passar das horas, o passar do tempo, o final da vida, e essa ansiedade em relação a isso. Muito bacana essa música, tá no Sun Anger, tão criticado o Sun Anger, mas é uma música bem legal, assim. My lifestyle determines my dance style, my lifestyle determines my dance style. E pegando essa deixa do James, do Metallica, recentemente ele esteve no programa do Howard Stern, porque eles lançaram, né, uma edição comemorativa de 30 anos do The Black Album, e o James Hetfield se emocionou muito quando o Elton John elogiou a letra de Nothing Else Matters, que é uma música que James Hetfield não tinha intenção de mostrar para a banda, sequer lançar, porque ele achava que era uma música muito vulnerável, que era fraqueza. E na própria entrevista para o Howard, ele fala que ele tinha a fama de cara durão, sabe? Tinha essa coisa de uma armadura, não, nós somos durões, thrash metal, stuff, sabe? Então a gente precisa também tirar essa ideia de ser durão, de que não precisa de ninguém, porque todos os seres humanos precisam de alguém, todo mundo precisa de ajuda, e tirar essa ideia de que vulnerabilidade é fraqueza, que é uma ideia muito comum que a gente tem. Todo mundo tem momentos de vulnerabilidade e esses momentos não nos definem, mas ficar escondendo e jogando as coisas para debaixo do tapete nos tira a oportunidade de melhorar, de viver. Então eu acho que é muito importante que a gente tire essa mentalidade, sabe? De ser fechado, de, oh meu Deus, eu não sofro, eu não tenho sentimentos, porque todos nós sofremos e tá tudo bem. E no rock e no metal a gente vê isso o tempo todo, tantas pessoas cantando sobre isso, mas a gente não pode parar em cantar, né, as músicas, a gente precisa tomar uma atitude um passo além e fazer um favor por
por nós, né? Porque é ir atrás, não adianta. A música consola muito, é o que a gente acabou de falar. A música consola demais e ela consegue nos trazer alívio num momento, assim, muito opressivo. Porém, ela não é remédio, ela não é a cura e tantos músicos quanto os fãs precisam de apoio emocional. Trust I see and I find in you. Every day for Eu vou até fazer um rápido adendo que em entrevista com a Sharon Dan Adele, do Within Temptation, eles lançaram uma música incrível chamada Shed My Skin, que eu me identifiquei muito com essa jornada de recuperação da depressão. E aí, eu falei pra ela, mano, eu defendo muito, eu sou muito advogada da terapia. E ela fala que é importante a gente ir pra terapia, não só quando a gente tem algum problema, porque ela pode ser para falar das partes mais pesadas da vida, mas não necessariamente precisa ser, é só uma ferramenta de melhoria e de autoconhecimento. Então, a Nina já falou, a gente reitera, façam terapia, tem no SUS, tem ONGs, veja no seu convênio, vamos lá, é hoje o dia de marcar a sua consulta. Deixando a terapia. E não temos apenas só depressão, ansiedade, bipolaridade, temos que falar sobre outra coisa muito importante para nós mulheres, que é pouco falada e que também é considerado um tabu, que é a famosa depressão pós-parto, que muitas mulheres romantizam a gravidez, romantizam a relação que a mãe tem que ter com o filho. E assim, muitas mulheres, quando o filho nasce, não conseguem suprir a expectativa da sociedade de ter um laço forte com o filho logo ao seu nascimento. E um grande nome que teve isso, que falou disso lá em 2010 foi a Alanis Morissette, que ela teve depressão pós-parto. Ela já sofria de alguns transtornos, como anorexia, bulimia, depressão, mas ela quis falar sobre isso um pouco também, e ela se retirou um pouco do mundo da música para poder se cuidar e cuidar tanto do filho dela como dela mesma, porque ela não estava conseguindo criar essa ligação que as pessoas esperam e criam essa expectativa que a mulher tem que ter saber como reagir, como ser mãe. A mulher tá ali aprendendo, né? Igual o pai tá aprendendo a ser pai, a mãe tá aprendendo a ser mãe. Então não é porque ela tá carregando a criança dentro de si que ela vai ter necessariamente essa ligação. Outra pessoa que comentou bastante disso foi uma cantora de pop alternativo, que é a Halsey. E ela fez um álbum recentemente, o último álbum dela foi um álbum de rock industrial, na verdade, que foi até produzido pelo Trent Reznor e o Atticus Ross, do Nine Inch Nails. É um álbum excelente, conceitual, que fala exatamente sobre isso, sobre esse problema, porque o sonho da vida dela sempre foi ser mãe. E aí, no momento em que ela conseguiu, ela ficou tipo assim, nossa, será que eu vou ter que, tipo, perder uma parte da minha identidade pra eu me tornar isso, sabe? E a Halsey também luta com transtorno bipolar, enfim. Então, é uma questão, é muito importante a gente falar, porque realmente mexe muito com a cabeça, com a personalidade não só da mulher, mas assim, se você tá num casamento, num relacionamento estável, vai mexer com a dinâmica do casal, enfim. Ter uma criança também não é fácil, né? Você tem que, tipo, tá sempre fazendo acompanhamento psicológico pra garantir que seu filho não vai ter traumas, né? E enfim. Eu acho importante lembrar também, saindo um pouco desse assunto, passando para outra coisa, que a gente falou muito de como, desse sentimento de sentir muito, ter muita ansiedade, ter muita, né, tipo, sentir demais em vários pontos. E eu lembrei da carta de suicídio do Kurt Cobain, que é interessante de ler, não falando que, né, a carta dele é interessante, mas assim, é diferente a perspectiva do que o Kurt estava passando na época, porque ele frisou várias vezes que ele não sentia nada. Ele se sentia entorpecido. E isso acontece muitas vezes na música também, tem várias músicas que falam sobre isso, sobre esse vazio, esse eterno vazio. Mas é o que o Dani estava falando mais cedo, que assim, as pessoas colocam
trazem esse argumento esdrúxulo, ridículo, do tipo, mas você tem fama, tem dinheiro, você tem tudo que você quer e não sei o que lá. Mas no fim do dia isso não significa nada, cara, porque o Kurt, por exemplo, uma das maiores lutas que ele descreve na carta com ele é isso, que ele fala, eu sei que eu sou privilegiado, eu sei que eu tenho um monte de coisa, eu tenho tudo que eu queria e, tipo, eu queria muito estar grato e, de certa forma, eu realmente estou, só que eu cheguei no ponto da minha vida que eu não consigo sentir nada. Pra mim tá tudo vazio. E eu acho que é importante a gente lembrar também que nós, todo mundo, qualquer um, nós não podemos pegar modelos de pessoas para nos apoiar nessas pessoas, para, tipo, idolatrar ou botar no pedestal, ou fazer com que a nossa saúde mental dependa da saúde mental daquela pessoa. Por exemplo, eu mencionei o Chester, vou voltar nele. Obviamente, ele era uma pessoa muito importante para mim, foi alguém que eu sempre gostei muito, que eu sempre acompanhei. Mas ele, como qualquer outra pessoa, ele lutava com as próprias questões dele. Ele é uma pessoa como todas as outras. Então, se a sua saúde mental está fragilizada e você se apoia em outra pessoa com a saúde mental também fragilizada, isso é perigoso para ambos. Porque você não pode se apoiar numa pessoa que também não tá 100%, sabe? Tipo, não é justo com ela e não é justo com você. Então, a gente não pode ver essas pessoas como heróis, como... olha aqui como ele superou a depressão, porque saúde mental é uma batalha constante e diária. Não é algo que se supera. Você vive com ela. E eu acredito que, assim, com o tempo fica mais fácil você lidar com suas questões. Mas superar, tipo, acordar um dia e assim, tô 100%, é muito difícil, sabe? Tipo, ter que lidar com isso. E a gente acreditar nisso, e romantizar nisso, e pensar, tipo... no fim das contas, a pessoa perdeu a batalha contra a depressão, assim, eu não acho que seja o caso, sabe? Tipo, foi uma luta diária até o ponto em que essa pessoa não aguentava mais. Mas não existe isso de perder batalhas contra a saúde mental, né? Você vai até onde você consegue e isso já é digno de muita admiração. Muito legal, Com Gabi. certeza. O meu WhatsApp não para de bombar, com o pessoal me cobrando, perguntando se eu não vou chamar nenhuma música do Paramore, né? Porque não tem nenhum episódio que eu não chamo, né? É um exagero isso, mas ok. Mas é só pra falar também, porque você ficou falando desse negócio da cobrança e tudo mais. Nesses tempos de redes sociais, então isso é potencializado a milésima potência, né? Porque nas redes sociais tá todo mundo feliz, tá todo mundo viajando, tá todo mundo comendo prato melhor, tá todo mundo em família, tá todo mundo vivendo a vida dos sonhos, né? E quem tá em um outro lugar, olha aquilo lá e só potencializa todo o lance da depressão e tudo mais. E a Hailey que fala muito, né, sobre depressão, sobre ansiedade, ela sofre muito com isso. Fala bem abertamente, é bem legal acompanhar. Eu sigo o canal dela, acompanho bem os vídeos dela. Ela tem uma música que chama Fake Happy, que é muito legal, assim, a música é de um disco que eu nem curto tanto, mas a música é bem bonitinha, mas o clipe é muito legal, porque o clipe é ela andando, assim, pela cidade, e tá todo mundo com uma carinha sorridente, assim, tipo, uma carinha fake, né, como se fosse aquela carinha amarelinha sorrindo, e ela vai vendo todas as pessoas. No final ela mesma coloca também essa cara, e a música chama Fake Happy, né, feliz falso, né, uma felicidade falsa. Falsa felicidade, isso mesmo. Só queria comentar isso também, porque também as redes sociais também só atrapalham nesse sentido também, Sim. né? Então uma coisa que, se a gente tiver consciência disso, ajuda a minimizar um pouco, né? Quando você vê a foto, você fala assim, legal, né? Tô vendo as pingas, né, que tomam, né? Mas os tombos ninguém mostra, né? Então é legal saber disso, né? Que todo mundo tem seus momentos bons, ruins e tal. Tá todo mundo no meio junto. Total, e esse álbum do Paramore inteiro, ele fala sobre saúde mental, né? O After Laughter é o último deles, porque desde então os caras não trabalham mais. Aí ele foi fazer disco solo, mas eles não querem fazer o próximo, mas boatos que estão trabalhando no sexto. Vai vir rock and roll, falaram. Rock and roll de novo. Amém. Estamos contando com isso, mas o After Laughter inteiro, eu diria que ele é provavelmente o único álbum, eu não diria álbum conceitual do Paramore, mas é o único álbum que tem um tema recorrente durante o disco inteiro, assim, que eu consigo traçar. O resto eles estão falando de várias outras coisas misturadas, tem bastante coisinha aqui, alguma coisinha ali, mas o After Laughter foi especialmente
sobre a depressão da Hayley, que começou em 2017, e ela destrinchou o tema depois nos álbuns solos dela, né, que foram o Petals for Armor e o Flowers for Vases, ótimos álbuns também. Enfim, é um álbum realmente muito bom. Não é um álbum de rock, né, como a gente estava acostumado, é um álbum mais pop, eletrônico deles, assim, mas é um álbum realmente muito interessante sobre esse tema. Legal. Essa questão das redes sociais, eu lembrei agora, antes da pandemia, né, gente? Às vezes tinha gente que chegava pra mim na cara dura e falava, nossa, você vive em shows. E aí eu ficava assim, eu trabalho 360 dias do ano. Aí tem 5 que eu vou em shows espalhados pelo ano. E as pessoas ficam tipo assim, nossa, mas ela vive em shows, fico achando que a minha vida é perfeita e que eu tenho super condição financeira de ir em todos os shows. Mal eles sabem as noites mal dormidas porque eu não fui em shows, os choros, os sofrimentos. Mal eles sabem que eu já estou guardando dinheirinho para ir no NotFest 2022. Que, inclusive, acontece pela primeira vez no Brasil, ano que vem, né? Depois dos adiamentos da pandemia. E nós vamos ter um line-up incrível que tem Slipknot, tem Bring Me The Horizon, que hoje, inclusive, eu tava escutando a música Teardrops, que é exatamente isso que a Gabi falou. Perfeita. O peso de não sentir nada, né? Nossa, pesadíssimo, adoro. O vazio é mais pesado do que você pensa. Olha, Sykes, um grande poeta. Com certeza. Um grande poeta. Mas é muito boa, né? Tem Mr. Bungle, tem Trivium, Sepultura, enfim, ainda tem um artista aí que será anunciado para elevar os nossos níveis de serotonina ao ápice. E aí eu gostaria de lembrar todos vocês que os ingressos, tem um novo lote de ingressos do NotFest já disponíveis. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o festival, vocês podem ir lá no site wikimetal.com.br, que tem todas as informações. A edição brasileira vai acontecer em dezembro de 2022. Então, dá tempo eu juntar o meu dinheiro, suar pra caramba, pro pessoal pensar, ela é rica, a vida dela é perfeita. Ano que vem. Eu vou dar 3 dicas, tá? 3. A primeira é sobre Iron Maiden. Então, que eu queria falar sobre a WA Sports, que, mandou aqui os recebidos aqui, meu boné do Fear of the Dark, minha camiseta do Summer in Time, pra esse lado. Nossa, olha chique. que legal. Nossa, chique. WA Sports tem na Galeria do Rock, tem no site online, muito bacana. Essa é a minha primeira dica. A segunda dica que eu queria dar é sobre Iron Maiden. Eu queria falar sobre o Senjutsu, né? Que é um álbum que saiu, que é lendário, já bateu o recorde do disco com mais resultado da história do Iron Maiden. É óbvio que em termos de qualidade, né? Eu tenho os meus 7 primeiros, os queridinhos, mas o Senjutsu levantou tanta discussão, tanta gente amando, tanta gente odiando, falando que é a pior coisa do mundo. Do ponto de vista comercial, ele pôs o The Number, o Power Slave, tudo que você quiser no bolso. Então, algo de certo os caras do Iron Maiden estão fazendo, viu? Talvez seja você que não tenha entendido direito o disco. Vai lá ouvir, Days of Future World, Hell on Earth, Senjutsu, Writing on the Wall, Strategy, é tanta música legal, tá lá. E vai ler a resenha do Dani também, do nosso, lá no Wikimetal. O melhor de quase 30 anos, porque eu acho que ele chega até o Fear of the Dark. Ali no Fear of the Dark ele já não passa, nessa jornada de quase 30 anos para trás, ele vai batendo em todos, eu acho. Ele bate no Book of Souls, ele bate no Final Frontier, vai batendo. O Brave New World fica ali, cabeça a cabeça, não sei se bate, fica bem disputado, mas os outros todos, na minha opinião, modesta opinião, ele bate. Minha terceira dica é sobre Iron Maiden, tá? Eu queria falar sobre uma playlist sensacional que a Warner criou, a Warner gravadora do Iron Maiden. Eles fizeram uma curadoria com umas 60 músicas, sei lá, do Iron Maiden, chama Rádio Iron Maiden. Uma playlist que tá no Spotify, tá no Deezer, tá em tudo quanto é lugar. Tá no nosso site também, você vai em qualquer página do Wikimetal, tem um quadradinho lá, Rádio Iron Maiden, tem as músicas do disco novo, tem as músicas do disco velho. Se tem algum amigo que não conhece direito Iron Maiden,
essa é uma dica fantástica, Rádio Iron Maiden Playlist da Warner, tá lá. Acabei minhas 3 dicas, a primeira Iron Maiden, a segunda Iron Maiden, a terceira Iron Maiden. É isso, tinha que falar um pouquinho de Iron Maiden também, né? Depois de tanto da enxurrada sem jutsu, a gente falou tanto de Iron Maiden, agora deu um vazio, assim, então eu tinha que falar. Quando não? When I leave this world, I hope to see you all again. A Gabi e a Dudy estavam falando sobre o vazio, né? Então, esse vazio que eu tava sentindo no Iron Maiden, agora eu coloco. Ah, pronto. Foi preenchido, Daniel. Foi preenchido. Meninas, Justíssimo. é isso pro nosso episódio sobre saúde mental, sobre Setembro Amarelo, sobre a gente tentar trazer um pouco esse tema, né, para as pessoas saberem que elas não estão sozinhas, que um monte de gente, famosas, não famosas, gente do Wikimetal, gente de tudo quanto é gente normal, todo mundo passa por problemas, tem momentos melhores, tem momentos piores, e buscar ajuda é o melhor jeito, falar sobre isso é o melhor jeito, saber que não está sozinho é o melhor jeito. Acho que é isso, né? Passeamos um pouco pelo tema, né? Um tema difícil, né? Da gente tentar levar com bom humor, com leveza, mas era importante, né? A gente falar, eu acho. É isso aí, pessoal. Façam terapia. Façam terapia, exatamente. Eu mesma comecei a minha em setembro, coincidentemente. Viu? Coincidentemente. Eu completei 7 anos de terapia. Maravilhoso. Mas, assim, se vocês não tiverem como pagar por uma terapia, não se esqueçam, ligam pro Centro de Valorização da Vida, que eles têm como ajudar vocês. Então, 188, qualquer telefone funcione, só discar 188. Just keep believing yourself. Antes de finalizar o nosso episódio da campanha de prevenção contra o suicídio deste ano, de indicar uma última música que é muito good vibes. Eu tenho vontade de chorar só de escutar essa música, que é It All Ends Well, do Alter Bridge, para que vocês se lembrem Nossa, sempre sim. que vai doer, vai machucar, mas existe uma luz no fim do túnel, se agarrem a ela e usem todas as suas forças para alcançá-la, porque vale muito a pena a vida para além de todas essas dores. Eu recomendo. Um dia de viver. cada vez. Um dia Exato. de cada vez. Um dia de cada vez. It all ends well. Terminou bem esse episódio, hein? Tchau, meninas. Tchau. Tchau. Pra meio que Tem que acabar essa besteira de sou durão. Ninguém é durão, gente é gente. If I could ease your mind, your almost somewhere down the road. Nothing else. Just keep believing. So hard to find all that you need will come. Your stars will show. A cruel and bitter tide. Wiki Metal! 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 Terminou bem esse episódio, hein?